A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vamos dar início a mais um estudo bíblico, dessa vez no capítulo 13 do livro de Atos. Te convido então a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Atos. Nós vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Acompanhe a leitura. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor venha nos dar discernimento da Tua Palavra, para que possamos aqui aprender da Tua vontade e realizá-la em nossas vidas. No nome precioso de Jesus Cristo, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Então o livro de Atos chega agora em um clímax. Aquela missão dada no versículo 8 do capítulo 1, ela vai entrar em sua fase final, em sua reta final. Apesar de estarmos ainda pouco antes do meio do livro, nós já vamos perceber que já está se desdobrando para algumas conclusões. Nós nos lembramos então do versículo 8 que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia e Samaria já haviam sido alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Agora, com o início dado por Pedro, primeiramente apresentando o Evangelho a Cornélio, nós vamos ver nas páginas da Escritura como aconteceu do Evangelho chegar até os confins da terra. Afinal, esse Evangelho vai ser proclamado e vai ser conhecido até Roma, um local bem distante do mundo conhecido daquela época. Então nós vamos nos voltar um pouquinho nesse momento para perceber quais foram as bases da igreja antes de iniciar esse ato missionário, esse movimento que iria se espalhar por todo o mundo. Como que a igreja conduzia as suas decisões e qual que era a postura daqueles que estavam ali na igreja. Então eu quero chamar a sua atenção primeiramente para o versículo de número 1. Vamos lá? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Até aqui, haviam profetas e mestres. A primeira coisa que nós prestamos atenção aqui é essa existência de profetas na igreja. Não é aqui, é possível que seja também, mas não é aqui a declaração da ideia de profeta como muitas vezes nós temos em nossa mente. A ideia de um profeta que somente vê o futuro, que sabe dizer o que vai acontecer. Não é bem essa descrição. A ideia de profeta aqui está mais ligada àqueles que proclamam a palavra, àqueles que pregam a verdade, os ensinos de Jesus Cristo. Então esses eram homens voltados à proclamação do Evangelho. É possível que tenhamos, no meio desses profetas, alguns dos quais o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo tenha dado o dom de previsão, alguma coisa desse gênero. Mas não podemos e nem devemos afirmar que todo profeta é um tipo de vidente, muito pelo contrário. A quantidade de videntes que temos na Bíblia é muito pequena. Temos mais profetas no sentido de proclamadores da vontade de Deus, daquilo que Deus fala. Então todos os profetas, quando você lê eles, você vai perceber isso. Poucos são aqueles que falam sobre os acontecimentos futuros. Eles falam mais da realidade objetiva da vida, de como as pessoas precisam mudar, como as pessoas precisam se arrepender de seus pecados para que Deus se agrade delas. Então não venham os castigos pré-determinados por Deus para que eles se voltem então numa atitude de arrependimento. Normalmente é isso que se vê quando se fala de profeta na Bíblia. Casos de evidência são casos pequenos, poucos casos.
É possível que no meio destes tenha algum? É possível, segundo o desejo, segundo a ação do Espírito Santo. Mas o mais comum é que sejam profetas que proclamam a palavra de Deus. Eu chamo também a sua atenção para a palavra mestres, pessoas que se dedicam ao ensino, pessoas que se voltam a ensinar a palavra de Deus, provavelmente de casa em casa, em escolas, reunindo alunos para que esses alunos aprendam da vontade de Deus. São funções diferentes. Um tinha o único objetivo de proclamar, o outro dava aulas a respeito da vontade de Deus a seus alunos. Então, as primeiras bases desta igreja, que começaria a avançar para alcançar os confins da terra, ela era formada por homens que proclamavam o evangelho e homens que ensinavam o evangelho, assim como ensinado, como solicitado, como dado a missão em Mateus capítulo 28, versículo 19. Não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou os seus apóstolos, os seus missionários? Vão, proclamem, ensinem esse evangelho, façam discípulos. Essa é a grande missão e a igreja estava continuando e nós percebemos que na base da igreja permanecia a existência de profetas e mestres. O texto vai se discorrer e vai dizer aqui alguns nomes. Vamos acompanhar os nomes e eu quero chamar a sua atenção para pelo menos um desses nomes. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Eu quero chamar a sua atenção para o nome de Manaém, porque somente Manaém é dito aqui sobre a sua infância, sobre onde ele foi criado. Ele foi criado com Herodes. E então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que não são as nossas raízes, não são as nossas circunstâncias de nascimento ou de criação que definem o nosso futuro. Manaém tinha tudo para ser igual a Herodes, parecido com Herodes. Herodes, lembrando, ele sempre foi um perseguidor da igreja. Herodes, esse homem é apresentado sempre com o intuito de destruição da própria igreja. É o poder do Estado querendo suprimir a igreja. E nós percebemos isso sempre que lemos as Escrituras. Porém, esse Manaém, mesmo tendo sido criado com Herodes, ele vai nos apresentar aqui a possibilidade de uma mudança de vida. E é justamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Não existe coisas pré-determinadas que façam com que nós venhamos a ser maus. Muito pelo contrário. A única determinação bíblica é que nós não devemos pecar. Nós devemos nos voltar para uma atitude de adoração e dedicação ao Senhor. E é justamente isso que Manaém faz. Ele se volta para o Senhor e ele se torna uma pessoa importante nesse cenário apresentado até então. Nós percebemos também as figuras de Barnabé e Saulo aqui nesse momento de oração, de dedicação ao Senhor. E daí nós já podemos tirar também que esses profetas, Barnabé e Saulo, eles eram do tipo proclamadores do Evangelho. Porque se fossem mestres, eles ficariam tão somente nas salas de aulas. Mas eles eram proclamadores e eles tinham essa capacidade de proclamar e levar o Evangelho adiante. Por isso o Evangelho vai fazer um convite muito especial a esses homens. E aí nós vamos para o versículo de número 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, nesse versículo de número 2, nós percebemos que eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam desejosos por ter um encontro com Deus. Eles estavam ali buscando a face de Deus. E enquanto adoravam, enquanto jejuavam, enquanto oravam, o Espírito Santo fala com eles. E aqui eu quero te chamar a atenção para mais uma reflexão. Muitas pessoas às vezes chegam para mim e me dizem: Pastor,
Deus não está falando comigo, eu não tenho ouvido a voz de Deus. E a primeira coisa que eu pergunto a essa pessoa é: você tem sido presente nos cultos de adoração? Você tem se voltado para uma sintonia com Deus, onde você busca a face de Deus? Porque quando uma pessoa quer falar com o seu marido, com a sua esposa, ele busca, vai até a sua esposa, até o seu marido e conversa com ele. Então, quando é com Deus, a pessoa tem que buscar, tem que conversar, tem que ir até. Porém, o que nós temos visto é uma atitude mística de osmose. A pessoa espera que Deus a qualquer momento fale com ela do jeitinho que ela está, independente das suas ações. O que vemos é Deus agindo e atuando na vida de pessoas que o buscaram durante as Escrituras Sagradas. Pessoas voltadas para uma vida de sintonia com Deus. Muitas vezes nós percebemos nas Escrituras que essas pessoas nem tinham tanto esse objetivo de buscar algo de Deus. Porém, devido às suas ações, à sua vida sempre presente no altar do Senhor, o Senhor as usava. Então nós percebemos aí que às vezes as pessoas dizem: olha, Deus não está falando comigo. E a pergunta sincera e objetiva a ser feita de volta é: e você tem falado com Deus? Você tem buscado a adorar a Deus? Você tem orado com Deus? Tem trancado a porta de seu quarto, dobrado os joelhos e conversado com Deus? Buscado um momento de intimidade com Ele? Você tem jejuado, buscado, separado aquele momento especial onde você vai enfraquecer o seu corpo propositadamente para que o Espírito Santo ganhe força, para que o Espírito ganhe força e direcione a sua vida? Sabe, irmãos, nós precisamos nos voltar para essas coisas que parecem tão simples na nossa vida. Como a musiquinha falava na infância: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Crescimento bíblico, crescimento real, crescimento espiritual, ele vem pautado de uma vida de adoração, de oração, de jejum, de disciplinas espirituais. Talvez você não é uma pessoa que consiga fazer jejum, mas é alguém que pode escrever as suas orações em um diário. Dessa maneira você vai estar alimentando o seu ser, o seu coração, a sua mente, alimentando a sua vida com Deus. Talvez você não seja uma pessoa que consiga ficar 2, 3 horas orando. Consiga orar mais um tempo mais curto. Porém, você pode sim e consegue ler 5, 10, 15 capítulos da Bíblia por vez. Então, empenhe-se na leitura bíblica. O que eu chamo a sua atenção é que, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, você precisa se dedicar às disciplinas espirituais. Não dá para se relacionar com Deus apenas dizendo: eu creio, eu adoro, eu amo, mas na hora da prática, da vivência diária, você se esquece totalmente de Deus e aí você fica esperando nas horas de problemas, nas horas de dificuldades, ouvir a Deus. E como Deus vai falar com você se você está sempre tão distante dele? Então volte-se para uma vida de oração, de dedicação, de adoração, de jejum, de disciplinas espirituais, onde você se entrega, se devota totalmente a Deus. Separe tempo na sua agenda para estar com Deus. Isso é de extrema importância. Uma outra coisa que nós vamos perceber nesse texto é que esses homens foram chamados pelo Espírito Santo. Esses homens foram vocacionados. Nós percebemos aqui alguns detalhes sobre vocação. Eu queria chamar o primeiro detalhe para você. Estava Barnabé e Saulo fazendo o que quando eles foram chamados? Eles estavam adorando, jejuando, orando ao Senhor, então eles foram chamados para uma missão. Muita gente quer fazer algo para Deus e aí ela quer escolher o que ela vai fazer. E aí ela quer ir para a África, lutar contra um crocodilo, e aí lutar contra os leões e levar o evangelho. Mas quando faz uma viagem para a África, ela olha para aquela realidade das pessoas e não sente nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de desejo de ajudar aquelas pessoas. Então nota-se por aí, pelo esse desejo do coração, que não era bem aquilo que ela pensava. Porque uma pessoa chamada, ela sente desejo, ela quer ajudar, ela quer abençoar.
Uma pessoa que é chamada para abençoar, por exemplo, o Sudão, ela vai até o Sudão e o coração dela queima de desejo de estar ali presente, de movimentar pessoas, abençoar aquela localidade. Não é aquele caso onde a pessoa vai, fica triste com a situação e aí volta e um dia depois já se esqueceu. Muito pelo contrário, o chamado envolve sentimento, empatia. E aí, quando a pessoa faz isso, outras coisas virão, outros detalhes. Uma coisa que acontece também é a dedicação da pessoa. Ou seja, uma pessoa que é chamada a um trabalho específico, ela vai se dedicar àquilo. Se possível, ela até paga para fazer. Eu me recordo de algumas viagens missionárias que realizamos nas igrejas. Muitas vezes nós tiramos do bolso, pagamos para poder ir até as cidades e ali na cidade distribuir alimentos, remédios, roupas, cestas básicas e mais que isso, distribuir e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer com que Jesus seja conhecido por aquela localidade, levar pessoas à conversão. Talvez as pessoas que dizem eu sou chamada, eu quero ir também, mas não se dispõem a fazê-lo. Se precisar colocar a mão no bolso, não colocam. Se precisar dispor de tempo para fazê-lo, não dispõem desse tempo. E nota-se que essa pessoa não é chamada, não é vocacionada. Por quê? Porque uma pessoa que tem um desejo faz como Barnabé. Barnabé ele vendeu o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos para que fossem atendidas as necessidades da igreja. Faz como Saulo. Saulo mudou radicalmente a sua vida e não se importando com o que os outros iriam pensar, ele fazia tendas quando ele não tinha recursos financeiros para pregar o evangelho. E aí quando vendia suas tendas, ele utilizava-se desses recursos para continuar levando Cristo às outras pessoas. Uma pessoa que tem um chamado, ela se envolve com o seu chamado. O contrário disso é um hobby. A pessoa faz de vez em quando porque sentiu a vontade, ouviu outros fazendo, mas não é o chamado da vida dela. Uma pessoa que tem um chamado, por exemplo, de participar de um ministério de louvor, ela vai dedicar tempo ao seu instrumento, dedicar tempo estudando aquilo que ela vai fazer ali para Deus. Ela não vai fazer só de vez em quando e com sentimento de obrigação, porque outros fazem. Ela faz porque ela ama aquilo, porque ela gosta daquilo. Ela tem o desejo de abençoar outras pessoas com a sua adoração. Uma pessoa que tem o chamado de cuidar de pessoas carentes, ela vai sentir o desejo de estar no meio dessas pessoas carentes. Ela vai querer estar lá com elas, conversar com elas. Não vai ser o tipo de pessoa que quando vê uma pessoa carente, ela se espanta, se assusta, se enoja, se afasta da pessoa. Então existem chamados a pessoas específicas, conforme a multigraça de Deus, a multiforme graça de Deus. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 12, percebemos que o Espírito Santo divide para pessoas diferentes, dons diferentes. E não adianta a gente querer avançar e ficar em cima de outra pessoa porque ela é vista, porque ela faz um trabalho tão bonito, fala, eu vou fazer igual esse trabalho. Talvez esse seja o chamado daquela pessoa e não o seu chamado. É necessário que você identifique o seu chamado e coloque ele em prática. O que você gosta de fazer? O que você pagaria para fazer na igreja? O que você realmente tem vontade de se dedicar? Os nossos queridos e amados Barnabé e Saulo entregaram tudo o que tinham para servir ao Senhor, porque eles tinham um chamado, e a igreja reconheceu esse chamado, reconheceu que eles tinham essa capacidade, reconheceu que eles tinham esse profundo desejo de servir o Senhor dessa forma. E o que eles fizeram então? A igreja então, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós percebemos aqui mais uma base da igreja. A igreja, ela continua jejuando e orando, mesmo quando o Espírito Santo fala a ela. Não age de forma desleixada, de forma incoerente, de forma inconsistente. Por quê? Porque você percebe no texto que a igreja impôs as mãos, ou seja, está dizendo, olha, nós concordamos com o envio destes. Estes homens nos
representam. Estes homens vão nos representar onde eles estiverem. Ou seja, Paulo, Saulo e Barnabé, a partir de então, estariam sendo representantes dessa igreja em Antioquia. Onde eles colocassem o pé, a igreja de Antioquia estaria colocando o pé. Então é importantíssimo pensar bem antes de enviar alguém. Quando colocamos a mão na cabeça de alguém, precisamos fazer isso de forma coerente com aquilo que acreditamos e entendendo que aquela pessoa vai nos representar. E outra coisa que nos chama a atenção é que essa igreja envia, ou seja, ela não simplesmente diz a eles, olha, nós aqui vamos impor a mão nas suas cabeças e aí vocês podem ir fazer aí a obra. Não, elas estão enviando, elas estão financiando o trabalho. Ninguém vai financiar alguém que eles achem que não lhes representa. Eles vão colocar a mão no bolso, vão financiar a trajetória, as viagens de Barnabé e Saulo, para que estes levem o evangelho adiante. Então, quais são as bases dessa igreja que nós precisamos entender? É uma igreja que, reunida, ora ao Senhor. É uma igreja que tem profetas e mestres. Uma igreja que adora, uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Uma igreja que está sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja que não age com incoerência. É uma igreja que, quando coloca a mão sobre a cabeça daqueles que são chamados, ela também financia, ela investe na vida destes. Nós precisamos nos voltar então para as Escrituras Sagradas, porque muitas vezes nós temos visto igrejas que dizem ser igrejas, mas que estão muito longe daquilo que é ser uma igreja bíblica, uma igreja que faz a obra de Deus, uma igreja que leva o evangelho adiante. Construa uma igreja que tenha bases sólidas, bases pautadas nas Escrituras Sagradas. Uma igreja que tenha homens que proclamam o evangelho, mestres que ensinem o evangelho. Uma igreja que esteja voltada às disciplinas de oração, adoração, jejum, as disciplinas espirituais. Uma igreja que esteja sensível à voz do Espírito Santo. Uma igreja que esteja tão envolvida com o evangelho e com o anúncio do evangelho que não só vocaciona, não só envia, mas coloca a mão no bolso e patrocina as pessoas que vão levar o evangelho. É necessário se envolver totalmente. Crie uma igreja assim. Se envolva com a sua igreja se ela é assim. E perceba se a sua igreja tem realmente feito essa obra maravilhosa. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe toda a sua família. E você, que tem sido abençoado por esses vídeos, eu quero te convidar a clicar no botãozinho de curtiu, a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo da palavra de Deus. Quero te convidar também a se inscrever no canal. Dessa maneira, você ficará sabendo das novidades que aparecem em nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.